como é bom estar na casa do Senhor, né? Mesmo com esse friozinho lá fora, uma chuvinha, mas nós estamos aqui. Quero que você convide a igreja a se colocar de pé. Nós estamos aí numa campanha, no mês de maio, campanha da família, onde o tema da campanha está em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim. Amém? Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga assim: Deus, fala comigo. Deus, fala conosco. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque somos, ó Deus, privilegiados de estar, Senhor, meu Pai, na tua casa. Aonde, Senhor, nós te adoramos. Senhor, engrandecemos, Senhor, o teu santo nome através do louvor, através, Senhor, meu Pai, dos dízimos, das ofertas, ó Pai. Mas agora, Senhor, meu Deus, nos calamos para ouvir, Senhor, a tua voz. Fala, Senhor, porque nós estamos, ó Deus, atento àquilo que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra. E em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, a semente é uma, mas os solos, Senhor, são variados. Mas, Senhor, é no teu nome que nós profetizamos que a semente, que a boa semente lançada nesta noite encontrará solos férteis, em nome de Jesus. E a semente cairá e produzirá a 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Tome o seu assento. É tão interessante que quando o pastor queria pedir para os diáconos trazer água, por favor, quando o bispo, Deus colocou no coração dele o tema da campanha, e aí ele disse o tema, o Senhor me levou, trouxe à minha memória, quando eu tinha aproximadamente 5, 6 anos de idade. Eu não nasci num lar cristão, mas eu fui rodeada de mulheres de Deus, a minha avó e a minha tia. E o Senhor me trouxe à memória de quando eu era criança, eu tinha aproximadamente 5, 6 anos de idade. E a minha tia, ela tinha vários livrinhos que tinham aqueles disquinhos de vinil. E um desses livrinhos de história contava a história de Noé. A minha tia colocava lá na vitrola o disquinho, me sentava, me dava o livrinho na mão, e ali começava a contar a história de Noé. Contava a história, em um determinado momento, começava a cantar uma musiquinha, que dizia assim: toque, toque, o mar que está fazendo,
minha memória, porque marcou a minha vida. E eu quero começar profetizando, em nome de Jesus, como isso marcou a minha vida aos 5 anos de idade. Marca a data. Hoje é dia 17 de maio. Campanha da família. Marca o dia, marca a hora, porque isso vai ficar marcado na sua vida. Aquele que Deus fará neste tempo. Isso é para aquele que crê. Oh, aleluia! E o tema que me foi confiado, dentro desse contexto, é unidade. E eu quero te dizer que unidade é um princípio estabelecido por Deus. Noé, como já ouvimos várias ministrações, ele estava vivendo um tempo, ele estava vivendo no meio de uma geração corrupta, uma geração pecaminosa, uma geração que havia se desviado do Senhor. Cada um fazia aquilo que achava que era bom. Não tinha mais temor de Deus, a ponto de Deus olhar do céu para aquela geração e se arrepender daquilo que ele tinha feito. Mas diz a palavra que quando ele olha do céu, por um momento ele se arrepende, mas ele enxerga Noé. Ele vê um homem. E diz a palavra de Deus, um homem que no meio daquele contexto, ele vivia no meio daquele contexto, mas ele não fazia parte daquele contexto. E o próprio Deus dá testemunho de Noé como justo e íntegro. E aí, Deus ainda fala mais. Anda comigo. Andar com Deus é algo muito profundo. Andar com Deus é ter relacionamento, é ter intimidade. Você não anda com quem você não conhece. No mundo físico, nós não andamos com quem a gente não conhece. A gente não tem relacionamento com quem a gente não tem intimidade. A gente só tem relacionamento com quem a gente conhece verdadeiramente. Noé, ele tinha unidade com Deus. Sabe o que é a unidade? É como se fosse um conjunto de pessoas, mas que estivessem todos no mesmo propósito, na mesma direção. E assim era Noé. Ele tinha tanta intimidade e relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que eu e você reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que eu reconheço aquilo que o Senhor fez por mim na cruz, eu me torno um com Ele. Nós somos um. Unidade. Eu sou um com Deus. Eu deixo de fazer a minha vontade, o meu querer, para fazer a vontade dEle.
Eu deixo de fazer aquilo que eu acho que é bom para mim, que muitas vezes não é, para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Isso se chama alinhamento. Em nome de Jesus. Por que que Noé permaneceu fiel naquela geração? Ele vivia naquele tempo. Ele vivia naquele meio. Porque ele era um com Deus. Ele não fazia mais parte daquele mundo. Paulo, ele declarou: a vida que eu vivo hoje eu vivo em Cristo Jesus. Não vivo mais eu. Não vivo mais para os desejos da minha carne. Não vivo mais para fazer a minha vontade, mas vivo para fazer a vontade do Pai. Esse é o segredo para permanecer firme em Cristo Jesus. Somos um com Ele. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eles são um. A Trindade Santa é um. A palavra de Deus diz que antes de Jesus ser traído, antes de Jesus ser levado para a morte de cruz, para o sacrifício, ele faz uma oração intercessória, rogando ao Pai. Ele disse assim: Deus, como eu sou em ti, que eles também sejam, Senhor, um em nós. Ele roga pela unidade do Espírito Santo de Deus. Ele roga ao Pai. Nós somos um em Cristo. E quando nós temos este entendimento, as coisas são alinhadas. Quando nós temos esse entendimento, nós sabemos a direção que nós devemos seguir. Noé sabia. Tinha um propósito. Tudo que ele estava passando ali, vivendo, era para um propósito maior, a salvação da sua casa e da sua família. E não é diferente conosco, em nome de Jesus. Há um propósito. Tudo que vivemos nesta terra, há um propósito diante de Deus. E nós temos que entender qual é o propósito e andar em direção ao propósito, para que ele venha se cumprir. E assim Noé fez. Noé, ele ouviu a voz de Deus. Eu digo que Deus fez uma planta e falou: Noé, está aqui. Você e a sua família vão entrar, mas a responsabilidade de construir a arca é tua. Unidade de nós com Deus. E aí, eu paro para imaginar. Deus falou com Noé, disse para ele: constrói a arca. Deus deu o projeto, entregou na mão dele. Falou: Noé, a madeira é essa, a medida é essa, você vai fazer dessa maneira, vai fazer desse jeito, está aqui, ó. E aí, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio. O projeto foi entregue na mão de Noé. Eu creio que Noé chegou na sua casa, no meio da sua família, porque a Bíblia diz que Noé tinha uma esposa,
3 filhos e 3 noras. E como família, ele se assentou na mesa com a sua família e ele disse assim: olha, Deus disse que vai destruir a terra. Por conta do pecado, Deus disse que vai mandar juízo. Só que Deus falou que ele vai preservar a minha família. E aí ele me deu um projeto, entregou nas minhas mãos e disse assim: ó, só que você vai construir a arca. Porque família que é família, família de Deus, família cristã, ela é unida. A unidade no meio da família. Porque quando a família está unida num só propósito, numa só direção, ela conclui o projeto, porque ela crê que há um propósito e o propósito vai se cumprir. Então eu creio que ele disse: olha, nós vamos ter que construir uma arca. Eu não creio que Noé construiu a arca sozinho, mas ele teve ajuda da sua família. A família tem que andar em unidade. Em nome de Jesus, a família tem que andar em unidade. Como que estão as famílias hoje? Como que estão os casais hoje? A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava ali, curando, libertando. E nós sabemos que aonde Jesus estava, tinha uma multidão. E a palavra de Deus diz que Jesus estava ali orando por um homem, que ele tinha um espírito mudo e surdo, estava possesso de demônios. E Jesus, diz a palavra, que ele cura aquele homem, que ele expulsa aqueles demônios. E alguns fariseus que estavam ali só observando, começaram a murmurar e indagar, dizendo que Jesus expulsava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios. E Jesus, que conhecia os pensamentos do homem, disse assim: como pode uma casa andar dividida? Como pode prosperar um reino dividido, uma casa dividida? Não tem como. Ela é destruída. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não pode haver divisão no meio da família, entre os casais. Casa dividida não prospera. A mulher fala uma língua, o homem fala outra. Um quer ir para o lado, o outro quer ir para o outro. Não há concordância. Uma casa dividida é uma brecha para o inimigo entrar. Em nome de Jesus. Mas nós temos que andar alinhado à vontade do Senhor. Se tem algo desalinhado dentro da tua casa, no teu casamento, no meio da tua família, em nome de Jesus, o Senhor vai alinhar e colocar no lugar. Tem que haver alinhamento.
Santo, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Somos diferentes. Eu digo lá em casa que eu sou muito mansa, muito. E o meu esposo é ligado no 220, imagina. E a gente trabalha junto. Só que tem que ter um alinhamento. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra do Senhor que nos ensina. Quando ele está muito agitado, eu falo, vem aqui, calma. Quando eu estou muito devagar, ele fala, Patrícia, vamos lá. E a gente se entende. Em nome de Jesus, Deus chamou a cada um na sua função no meio da família. Oh, Jesus! Homens, há uma responsabilidade. O que a palavra de Deus diz? Homem, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Deus se entregou pela igreja. Deus entregou, Jesus entregou a sua própria vida por amor à igreja. Olha o zelo, olha o cuidado. Essa é a função do homem. É uma responsabilidade. O Senhor entregou nas tuas mãos. Zele pela tua família, em nome de Jesus. Mas Deus é tão bom, que Deus, ele forma o homem, dá responsabilidade para ele, mas olha para ele e diz assim, não, eu vou fazer uma ajudadora. Nós mulheres somos ajudadoras. Em nome de Jesus, mulheres, Deus te chamou para ser ajudadora. Mulher sábia que edifica o lar. Em nome de Jesus, que edifica. A responsabilidade. A unidade no meio da família, os dois em concordância, para ali educar os filhos, para dar direção, para ensinar o caminho ao qual os filhos devem seguir, em nome de Jesus. Porque muitas vezes os filhos ficam perdidos, porque a mãe fala uma coisa e o pai fala outra, e aí eu vou para onde? Eu faço o quê? Concordância. Sabe que tem afetado os casamentos no dia de hoje? A falta de comunicação. Não há mais comunicação. As coisas acontecem é assim, ó, eu não quero falar, eu não quero conversar. Não tem mais diálogo. Se senta à mesa hoje, cada um com o celular. Ninguém fala mais. E aí, é a brecha que o inimigo quer. Mas um lar unido não tem para ninguém. Um lar que é unido, que em nome de Jesus, que é alinhado no Espírito Santo de Deus. O diabo não tem poder para agir.
Em nome de Jesus, uma casa, uma família que é alicerçada no Senhor, o inimigo não age. Em nome de Jesus, mas é abençoada, prospera, há crescimento, em nome de Jesus. Unidade no meio da família. Aconteça o que acontecer, se a família estiver unida, em nome de Jesus, aquele lá fica de pé. E aí, o projeto é concluído. Entra na arca, Noé e a sua família. Os animais ali que Deus determinou. E a porta da arca se fecha. Queridos, o que representa a arca nos nossos dias hoje? A igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo na terra representa a arca do Senhor Jesus. E a igreja de Cristo na terra, ela tem que estar unida, para que haja crescimento, para que haja edificação. A igreja de Cristo na terra, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Cada um é de um jeito, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de agir. Mas o Senhor nos chamou com um propósito. Com um único propósito, o Senhor nos chamou. E a igreja de Cristo na terra, em nome de Jesus, ela tem que andar em unidade. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 12, aonde Paulo começa a falar ali para a igreja de Corinto. Ele diz assim, coloca aí para mim no telão, por favor, 1 Coríntios 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros. O corpo é um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. A arca, ela se fechou. E eles entraram para dentro da arca. Eles não sabiam o tempo que demoraria o dilúvio. Eles não sabiam. Só que as coisas dentro da arca tinham que funcionar. Ali na arca tinha funções. Eu creio que quando eles entram para dentro da arca, Noé, sua família, ali os animais, eu creio que Noé, com seus filhos, determinou o que cada um ia fazer. Porque eles precisariam se alimentar. Os animais tinham que comer.
A arca tinha que ser limpa. As funções tinham que ser exercidas. Talvez Noé disse assim, comigo vai ficar o quê? A manutenção da arca neste tempo. Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar o dilúvio. Vai precisar observar se está entrando uma água, se tem alguma rachadura, se tem algum furinho. Deixa comigo. Olha, Cã, você pode cuidar dos animais, né? Dar comida para eles. Jafé, você pode limpar, né? Porque os animais iam sujar a arca. Alguém teria que limpar. Então, a função de Jafé seria limpar. Sem, a sua função vai ser observar se os animais estão bem, se não tem nenhum doente. E as mulheres, como gostam de trabalhar na cozinha, cozinhar, a mulher de Noé vai fazer a comida. E as noras vão tomar conta da cozinha, da limpeza, da organização. Isso não está na Bíblia, mas imagino eu. Nesse tempo que eles estariam ali dentro da arca, cada um teria a sua função, para que tudo funcionasse da melhor forma e da melhor maneira, no tempo que eles estivessem ali. No corpo de Cristo não é diferente. Paulo disse, há um só corpo, mas vários membros. O corpo só é um, mas os membros são vários. Olha para o seu corpo. Nós temos vários órgãos internos dentro do nosso corpo. Que um depende da função do outro para funcionar. Nós temos vários órgãos dentro do nosso corpo que fora do corpo não funciona. Só vai funcionar quando estiver dentro do corpo. Se tirar fora do corpo, vai morrer. O órgão vai perder a vitalidade. Assim somos nós no corpo de Cristo. O membro não pode estar fora do corpo, mas ele tem que estar no corpo, para que haja vida, em nome de Jesus. E aí, Paulo diz mais. Cada membro no corpo tem a sua função. Nós participamos do culto hoje. Para esse culto ter o andamento, para esse culto funcionar da melhor forma, da melhor maneira, cada um teve a sua função. E Paulo diz mais, o pé, ele é importante no corpo. Só que o pé, não adianta o pé querer ser o olho. Ele é o pé. E por ele ser o pé, ele não deixa de ser importante no corpo de Cristo. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite,
nós fazemos parte do corpo e temos importância no corpo de Cristo. Não diz respeito a quem prega, não diz respeito a quem canta, não diz respeito a quem louva, não diz respeito a isso, porque Paulo enfatiza: todos são importantes no corpo de Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Todas as funções são importantes. Isso é unidade. Isso é unidade. Tudo alinhado em prol ao reino, porque quando as coisas estão alinhadas, há crescimento, há amadurecimento. Em nome de Jesus, o nome do Senhor é glorificado. O reino de Deus, ele se expande. Uma igreja unida e alinhada em Cristo Jesus, aonde o Espírito Santo, é Ele quem direciona, é Ele quem revela, é Ele quem instrui, é Ele quem ensina. Há crescimento. Em nome de Jesus. Eu me lembrei que há mais ou menos 20 anos atrás, eu congreguei numa igreja que ela era em células. E é tão interessante como o Senhor trabalha na nossa vida, né? E era uma igreja em células, onde cada célula limpava a igreja. E aí o Senhor me trouxe à memória. Uma vez por semana, a minha célula, a célula a qual eu fazia parte, limpava a igreja. E eu tinha uma líder. E a gente ia para limpar a igreja. Quando chegava lá, ela distribuía as funções. Era ela quem distribuía o que a gente ia fazer. E ela falava assim: você vai limpar a cozinha, você vai limpar o chão da igreja. E quando chegava em mim, ela dizia assim: você vai limpar os banheiros. Eu ia, limpava o banheiro. E eu sempre tive uma sensibilidade de odor, né? Eu sempre tive uma sensibilidade. A primeira vez, ela falou: Patrícia, os banheiros das mulheres e os banheiros dos homens são seus. E era uma igreja grande e eram muitos banheiros. Tá bom, fui eu lá, limpei o banheiro, deixei o banheiro cheirosinho. Chegou na outra semana, que eu fui limpar a igreja, chegou lá, ela: você vai limpar isso, isso, isso. Quando chegou em mim, você vai limpar os banheiros. Ai, Jesus. Fui, limpei o banheiro. E fui para casa. Ai, Jesus. Eu disse: não, a minha líder, ela está de marcação comigo. Por quê? Só eu que limpo o banheiro da igreja. Toda semana, ela muda a função de todo mundo. Só que a minha função é limpar o banheiro. E vou eu lá limpar o banheiro, passando mal e ela... Não, você pode deixar. Na próxima semana, se ela mandar eu limpar o banheiro da igreja, eu vou falar com ela. Vou eu de novo lá limpar a igreja. Quando eu cheguei lá, ela dividiu as funções. Quando chegou em mim, ela disse: você é o banheiro da igreja. Chamei ela de lado e falei assim para ela: espera aí, está acontecendo alguma coisa? Por que só eu limpo o banheiro da igreja? Ela olhou bem fundo nos meus olhos, com uma mansidão, e me disse assim: Patrícia, sabe o pastor que sobe lá no púlpito para pregar todo domingo?
Ele não é mais importante que você. Você tem a mesma importância que ele, por limpar o banheiro da igreja. Diante do Senhor, você é igual a ele. Naquele dia, eu disse: Deus, sabe aquele espírito de inferioridade que muitas vezes a gente carrega dentro de nós? Naquele dia eu fui liberta. Em nome de Jesus. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Independente da função que você tem. E Paulo diz: mas aquele que se acha tão pequeno, aquele é digno de honra. Sabe, você que entra aqui neste lugar, olha o que Espírito Santo de Deus fala para você nesta noite. Sabe, você que entra por aquelas portas e senta aí, que muitas vezes não é nem notado. Deus está dizendo que você é muito importante no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, você é muito importante no corpo de Cristo. Não há diferença entre nós. Nós somos todos iguais, independente de chamado, independente de função, independente daquilo que você exerce na casa do Senhor. Você é muito importante, em nome de Jesus. Daquele dia, eu fui com tanta alegria para limpar a igreja. Continuei limpando o banheiro, mas muito feliz e muito alegre. Em nome de Jesus. Igreja de Cristo na terra. Nós temos que andar unidos. O Salmo 133, ele diz: como bom, suave é que os irmãos andem em união. É bom, é agradável, em nome de Jesus. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Passamos por tantas coisas lá fora, mas quando chegamos aqui, recebemos um abraço. Quando chegamos aqui, recebemos uma palavra. Quando chegamos neste lugar, em nome de Jesus, passamos por aquelas portas. Em nome de Jesus, a comunhão, a união do povo de Deus faz toda a diferença para vivermos o mundo lá fora. Tem importância, é importante, faz parte do corpo. Vivemos um tempo onde a mentalidade lá fora, pessoas, cristãos que não querem mais fazer parte do corpo. Não preciso estar na igreja, não preciso fazer parte do corpo. Não, eu ligo a minha televisão, eu assisto o culto, eu coloco um louvor, mas é no corpo. É no corpo. É no alinhamento, é no ajuntamento. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É lá fora as coisas acontecendo, mas a igreja de Cristo está guardada no Senhor. O dilúvio estava lá fora.
As águas estavam subindo, as águas estavam descendo, as pessoas estavam morrendo, mas Noé e a sua família estavam sendo preservada dentro da arca. A nossa família está sendo preservada dentro da arca. Em nome de Jesus. Se tem algo ainda que precisa de ajuste no meio da tua família, descansa o teu coração, porque você está na direção certa. Na direção certa. Tem um propósito. E o Senhor está cuidando. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui, num propósito, porque eu digo, quando a gente entra numa campanha, a gente não entra de qualquer maneira. Eu não entro numa campanha de qualquer maneira, mas é pela fé. Sabe quando você escreveu ali no papelzinho? É algo espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe quando você pegou o papel e escreveu lá, colocou a tua família? É um passo de fé. Sabe quando você trouxe aqui, colocou dentro desta arca? Porque depois que passou o dilúvio e a arca abriu, houve um recomeço naquela família. Noé levanta um altar de adoração a Deus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai levantar um altar de adoração e agradecimento a Deus. A campanha vai acabar. Ainda não acabou. E se você crer, você vai levantar um altar de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, porque o maior propósito é a salvação da nossa família, da nossa casa, porque as coisas desta terra vão passar, tudo vai passar. Tudo vai ficar, mas nós e a nossa família iremos reinar com Cristo na glória, aonde eu e você não podemos imaginar. É algo tão glorioso que a nossa mentalidade humana não sabe. De tão glorioso será quando nós estivermos na glória com a nossa família. Esteja atento. Na quarta-feira eu estava sentada ali. E o Senhor falou comigo assim: vai lá. Eu já tinha escrevido a minha família e colocado algumas pessoas. E o Senhor falou assim: vai lá, pega um papel, escreve essa família que eu estou colocando no teu coração agora. E eu fui lá, eu escrevi e eu trouxe aqui. E eu creio em nome de Jesus que eu vou testemunhar essa família no altar de Deus. Nós iremos testemunhar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Bispo, eu quero fazer uma oração. Queridos, a nossa casa é muito reflexo
na nossa vida cristã. A nossa casa é muito reflexo da nossa vida como igreja. Porque nós viemos aqui neste lugar, aqui nós somos ministrados, aqui o Espírito Santo de Deus se revela a nós, fala ao nosso coração, aqui nós somos discipulados, aqui nós somos ensinados, aqui nós somos fortalecidos. Aqui nós somos curados, aqui nós somos libertos para viver lá, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. A igreja reflete lá. Por isso que nós temos que andar unidos, andar em união, numa só direção, num só propósito, num só alinhamento, ouvindo a voz de Deus e colocando em prática. No meio do povo de Deus não pode haver divisão. No meio do povo de Deus não pode haver sentimentos que não agradam a Deus. No meio do povo de Deus, em nome de Jesus, não pode haver inimizade. No meio do povo de Deus não pode haver inveja, não pode haver ciúmes. Nós não podemos dar legalidade para que o inimigo venha trabalhar. Porque o que o inimigo quer é destruir a comunhão da igreja, do povo de Deus. Porque ele sabe que quando a igreja está unida, numa só direção, num só propósito, a igreja avança. O reino de Deus cresce na terra. Vidas são salvas, vidas são libertas. Aqueles que estavam caminhando para o inferno têm um encontro com Deus e se tornam uma nova vida e uma nova criatura. O nome de Deus é glorificado e exaltado lá fora no mundo. E é através do povo de Deus. Então, nesta noite, nós como igreja que andamos unidos, vamos dar a mão uns aos outros. E nós vamos orar. Dê a mão. Eu digo para você que eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Passamos por tantas provas, por tantas situações. Mas quando nos unimos, quando damos a mão, quando eu falo para o meu irmão assim, olha, eu estou contigo, conta comigo, olha, conta comigo, conta com as minhas orações, conta, é um abraço que você precisa, eu estou aqui para te dar um abraço, é uma palavra, olha, isso vai passar, você vai vencer, em nome de Jesus, olha, é passageiro, em nome de Jesus, quando estamos unidos, somos mais fortes. O corpo de Cristo tem que estar bem ajustado, bem alinhado, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra, nesta noite, Senhor, nós declaramos que nós somos, Senhor, um em ti. Ó Santo Deus de Israel, Senhor meu Pai, uma igreja, Senhor, unida, Senhor, que tem um único propósito, Senhor Jesus, de buscar, ó Deus, a
tua presença, de buscar, Senhor, a tua face, ó Santo Deus de Israel. Senhor, nesta noite, visita o teu povo, visita a tua igreja, Pai Santo e poderoso, tu conheces, Senhor, a cada um, somos, Senhor, tão diferentes, mas Deus, em ti, Senhor, nós somos iguais. Em ti, Senhor, caminhamos para uma só direção. Em ti, Senhor, meu Pai, nós avançamos num só propósito. Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor, a divisão não prevalece. Deus, sentimento, Senhor, que muitas vezes, Senhor, quer entrar no coração, Senhor, dos teus filhos, Deus, não prevalece. Santo Deus de Israel, porque, Senhor, casa, porque, Senhor, reino, porque, Senhor, cidade dividida não prospera, mas uma cidade, Senhor, meu Deus, um reino, uma casa, uma família, uma igreja, Deus, que tem o Senhor como alicerce, que anda, Senhor, em comunhão. Oh, Santo Deus de Israel, Senhor, ela avança, ela prossegue, Deus, ela cresce. Santo Deus de Israel, e os teus propósitos, Senhor, eles se cumprem. Então, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, os teus filhos, que nesta noite eles saiam daqui convicto, Deus, o quanto, Senhor, eles são importantes, Senhor, para o corpo de Cristo. Oh, Santo Deus de Israel, que haja, Senhor, um fortalecimento, que haja, Senhor, um renovo. Oh, Deus, aquele que necessita de cura, Deus, que haja cura, que haja libertação, transformação, em nome de Jesus. E eu profetizo que a igreja de Cristo vai viver as promessas do Senhor, um tempo novo, Deus, um tempo novo, Senhor, meu Pai, da igreja de Cristo na terra. As coisas lá fora não abalarão o teu povo, porque nós estamos firmados em ti, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, toda a glória, toda a honra é para Ele, em nome de Jesus, amém.